O Sol tem força gravitacional incrível. Qual é a cor do Sol? A cor do Sol, ele é branco, cara. Por que que o Sol é branco? Porque se você pegar o que a gente chama de radiação do corpo negro, o Sol emite radiação em todos os comprimentos de onda. Então o gráfico de emissão de radiação do Sol, ele contempla todos os comprimentos de onda. Se você pega todos os comprimentos de onda e mistura todos eles, que cor que te dá? Te dá branco. Porém, astronomicamente, ele é uma anã amarela, tá? A idade do universo é 13,77 bilhões de anos, cara. A idade do sistema solar é cerca de 4,5, tá? Na verdade, a gente fala que a Terra, o Sol, os planetas, eles formaram todos mais ou menos com milhões de anos ali de diferença, tá bom? Qual é o limite externo do sistema solar? É a chamada nuvem de Oort, tá? A nuvem de Oort foi proposta por esse pesquisador chamado Oort e é onde você tem os repositórios de cometas, tá bom? O céu é azul mesmo por causa dos oceanos? Não, cara. O céu é azul por conta dos elementos químicos que tem na atmosfera terrestre. Cada elemento químico, ele funciona como um filtro, tá? O nosso céu é azul basicamente por conta do nitrogênio, tá bom? Então, boa parte dos comprimentos de onda são filtrados e o azul, ele é espalhado. Por isso que o céu é azul, tá bom? Sérgio, tudo bem? Eu não entendi direito. O que faz a migração planetária acontecer? Excelente pergunta, cara. Não só você não entende, como ninguém entende, tá? Migração planetária é uma das questões mais intrigantes, tá? Que a gente tem na história dos sistemas planetários. A gente sabe que ela acontece. Agora, por que acontece? Qual é a causa dela? A gente não sabe. Existe uma hipótese, né? A gente nem chama de teoria, mas é o seguinte: é a hipótese do Grand Tech, que chama, tá bom? Que diz que Júpiter se formou a 3,5 unidades astronômicas do Sol e migrou para 15 unidades astronômicas do Sol e depois voltou para 5,2, aonde ele está hoje, tá bom? A migração também pode explicar os Júpiter quentes, igual eu falei. Agora, o que causa a migração planetária? Cara, aí é muito difícil, tá? Entender o que causa a migração planetária. Pode ser muita coisa. Pode ser um desequilíbrio gravitacional, pode ser algum problema com a estrela em determinado momento da sua vida, tá? Então, mas a gente não tem, é uma questão em aberto. Por isso, venha fazer a pós-graduação com o Space Today e lá você faz um TCC sobre migração planetária, que é um belíssimo de um tema, tá bom? Sem o Sol no sistema solar, o que seriam os planetas? Não existe, provavelmente não existiriam, né, cara? Qual a diferença entre asteroide, cometa e meteoro? Boa, ótima pergunta. Qual é a diferença entre asteroide, cometa e meteoro? Então vamos lá, começar pelo meteoro. Meteoro é simplesmente o flash de luz na atmosfera. A palavra meteoro quer dizer atmosfera, por isso que existe uma ciência chamada meteorologia. Ela estuda o quê? A atmosfera. A chuva é um meteoro aquoso, tá? Meteoro é isso, é o efeito na atmosfera. Asteroide, ele é uma rocha, normalmente, tá? Ele não tem atividade, ele não tem cauda, ele não tem coma, ele não tem nada disso, e ele é basicamente formado por rocha. Show? Cometas são bem maiores, normalmente eles são formados basicamente, na sua maior parte, a sua composição é na maior quantidade de gelo, tá? Mas ele tem rocha também, mas ele tem muito gelo, coisa que o asteroide não tem, e o cometa tem atividade, então o cometa tem cauda, aliás, duas caudas, cauda de íon e cauda de poeira, e o cometa tem também a coma, que é uma atmosfera ao redor dele, tá? Então essa é a diferença entre meteoro, cometa e asteroide, tá bom? Qual é a diferença de ter uma base na Lua e uma base na Terra para futuros lançamentos? A diferença é muito grande, pelo seguinte: para você lançar um foguete aqui da Terra, o seu foguete tem que atingir, para ele sair da atração gravitacional da Terra, ele tem que atingir 40 mil km por hora. Na Lua não precisa. Na Lua a velocidade é muito baixa, porque a gravidade da Lua é muito menor e a Lua não tem atmosfera. Então lançar um foguete da Lua é muito melhor, tá? Quanto tempo leva para acabar o combustível fóssil do mundo?
mundo? Ninguém tem essa resposta, Vitor, tá? Mesmo porque continuam sendo descobertos novas reservas de combustível fóssil. Então é muito difícil você falar. Aquela frase vai acabar daqui 30 anos, isso aí não existe, tá? Como os cientistas sabem a idade do Sol? Excelente pergunta, cara. Estudando a composição química do Sol. Ao estudar a composição química do Sol, a gente tem uma ideia, ou sabe, né, bem até por espectroscopia, a quantidade de elementos que ele tem, quais os elementos que ele tem e qual a abundância desses elementos. E com isso você consegue ter uma boa ideia da idade do Sol. O Sol tem ali cerca de 5 bilhões de anos, tá? Sérgio, explica mais sobre o lado oculto da Lua. O que sabemos até o momento? O lado oculto da Lua, nós sabemos muita coisa dele, tá? Porque de oculto ele não tem nada de escuro, muito menos. O que a gente sabe sobre o lado oculto da Lua? Ele não tem mares, igual tem o lado que a gente vê da Lua. Muito provavelmente teve um grande impacto ali. A Lua, ela não só foi formada por um grande impacto, mas logo no começo da história dela, ela deve ter tido um grande impacto também. E esse impacto aí mudou muito a nossa Lua e deu aquela como eu vou dizer assim, aquela configuração diferenciada para o que é o lado oculto da Lua, tá bom?